Um horror que nasceu do Halloween dos Simpsons. O que você tá fazendo? Por que você tá querendo pular o meu vídeo? Não. Não, você vai ver todos os meus conteúdos. E me seguir em todas as minhas redes sociais. Olá, meus queridos sinistreiros! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito que bem. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Baluvamp, minha eterna companheira de vida e também daqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. E se você gosta de horror, curiosidades bizarras históricas, fofoquinhas que flertam com horror, conteúdos nostálgicos ligados ao horror, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada do que se passa aqui nesse sinistro mundo. E hoje eu tô aqui com vocês para conversar sobre livre-arbítrio, salgueiros, gatos, desejos e responsabilidades. Vamos falar sobre Obsessão. A história desse filme aqui acompanha Bear, um jovem extremamente romântico, ou pelo menos é assim que ele se enxerga, e que trabalha em uma loja de discos e nutre uma paixão pela sua amiga de infância, que também é sua colega de trabalho, a Nikki. Só que existe um problema. Enquanto Bear sonha em transformar essa amizade em um relacionamento, a Nikki nunca demonstrou enxergá-lo da mesma forma. Até que um dia ele encontra um objeto muito peculiar, chamado One Wish Willow, ou Salgueiro do Desejo Único. O brinquedo promete realizar um único desejo, e sem pensar duas vezes, o Bear faz o pedido que ele sempre quis fazer: que Nikki o ame mais do que qualquer outra coisa no mundo. Só que o que acontece em praticamente todas as histórias envolvendo desejos sobrenaturais, o desejo realmente é realizado, mas da pior maneira possível. Porque Bear descobre que algumas coisas simplesmente não deveriam ser forçadas, e que talvez existam consequências muito piores do que ouvir um não. E antes de eu começar a falar com vocês sobre todas as referências escondidas aqui dentro do filme, eu queria falar um pouquinho sobre o diretor dele. O nome dele é Curry Barker, e acreditem ou não, ele tem apenas 26 anos. Ele nasceu em Mobile, lá no Alabama, e estudou cinema em Los Angeles por apenas um ano. E depois disso ele decidiu seguir um caminho um tanto quanto diferente. Em vez de esperar uma oportunidade em Hollywood, ele começou a desenvolver vídeos para o YouTube. E foi justamente aqui que ele começou a construir a sua carreira. Ele criou vários curtas de terror, entre eles The Chair, Warnings e mais tarde um longa no estilo found footage chamado Milk and Cereal, que foi produzido com um orçamento de apenas $800. Todos esses trabalhos estão disponíveis gratuitamente aqui dentro do YouTube no canal dele chamado That's a Bad Idea. E foi justamente por causa do seu curta The Chair que a carreira do Curry deu uma guinada. E depois do sucesso desse curta, a produtora T-Shop Productions se interessou pelo trabalho do Curry. Inicialmente a ideia era transformar esse curta em um longa, mas o Barker apresentou uma nova história. E essa história era justamente do filme Obsessão, produzido com um orçamento de aproximadamente $750 mil. É claro que ele não tinha que deixar de aparecer, né? Deixa ele aí, já faz parte do canal, vocês que vão ficar vendo ele aí. Depois da estreia no Festival Internacional de Toronto, o filme chamou tanta atenção que a Focus Features adquiriu os direitos de distribuição por cerca de $15 milhões, após, é claro, uma disputa entre as distribuidoras de filmes. E o resultado foi ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. Com um orçamento de apenas $750 mil, Obsessão ultrapassou a marca de $370 milhões em bilheteria mundial e se tornou um dos filmes de terror mais lucrativos da história. É lógico que eu tinha que falar sobre ele aqui no canal, né, gente? E o sucesso foi tão grande que a carreira do Curry decolou de vez. E, inclusive, ele até já concluiu seu outro longa chamado Anything But Ghosts, produzido justamente pela Blumhouse, e também foi escolhido pela A24 para comandar uma nova reimaginação de O Massacre da Serra Elétrica. E, sinceramente, eu adoro quando isso acontece, porque mostra justamente que ainda existe espaço para as pessoas que produzem por conta própria. Justamente
Exatamente assim como aconteceu com os irmãos Philippou, que começaram no YouTube e depois fizeram 2 longas bem conhecidos, que são Fale Comigo e Faça Ela Voltar. Ambos desses filmes possuem vídeos aqui no canal. Vai lá ver que tá bem legal esses vídeos. Mas voltando pra cá, o Curry também saiu da internet diretamente para Hollywood. E existe ainda outra coincidência que eu achei bastante interessante, é que o Curry produzia curtas de entretenimento mais ligado ao humor e não tanto ao terror, assim como o Jordan Peele. E pelo que nós vimos até agora, essa mudança deu muito certo. Mas sabe o que eu achei mais curioso? A inspiração para a Obsessão surgiu de forma mais improvável ou possível. Em uma entrevista para a Triple D, o Curry contou que estava esperando começar um episódio específico de It's Always Sunny em Filadélfia, episódio do qual ele faz uma pequena participação, e enquanto o episódio não começava, a televisão estava exibindo justamente um episódio especial de Halloween dos Simpsons, mas especificamente A Casa da Árvore dos Horrores 2, o 7º episódio da 3ª temporada. E quem já assistiu esse episódio de Simpsons provavelmente deve ter notado a semelhança. Nele, a família Simpsons viaja até o Marrocos e compra uma pata de macaco enfeitiçada. Cada integrante da família pode fazer um desejo. Só que todos eles acabam descobrindo que realizar desejos nem sempre significa alcançar um final feliz. Na verdade, cada desejo feito toma um rumo completamente sombrio e caótico. E foi ali, sentado no sofá, assistindo esse episódio de Simpsons, que o Curry disse que teve um estalo, a ideia de fazer um filme todo sobre desejos. E ele disse que ele pegou o celular no mesmo minuto e continuou a desenvolver essa história ao longo dos anos. E existe ainda um outro detalhe bem interessante. Esse episódio dos Simpsons, que eu acabei de comentar com vocês, é uma homenagem indireta ao conto clássico A Pata do Macaco, escrito por W.W. Jacobs. Inclusive, eu gosto tanto desse conto que eu vou fazer um vídeo dedicado apenas sobre A Pata do Macaco lá no Curiosidades Bizarras, que vai sair nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue ainda nas minhas redes sociais, já me segue lá, porque eu vou falar tudo sobre a origem dele, quem foi o autor e por que ele acabou influenciando tantas obras de terror ao longo dos anos. Mas ainda existe um problema. Se a pata do macaco já era um objeto tão conhecido dentro do mundo do horror, o Curry precisava inventar um outro objeto de desejo. Em entrevista à IndieWire, ele contou que passou bastante tempo tentando encontrar um objeto que pudesse substituir a pata. Ele pensou em poços dos desejos, estrelas cadentes, ossos da sorte, mas infelizmente nenhuma dessas ideias pareciam funcionar ali para o filme. E foi então que surgiu uma ajuda muito especial. A própria mãe do Curry, que é designer gráfica, participou do visual do One Wish Willow. O Curry contou que queria um objeto justamente com uma aparência atemporal, algo que parecesse existir desde sempre. Um brinquedo que, se você olhasse, ficaria em dúvida se ele era dos anos 50, dos anos 80, ou talvez muito antes disso. A ideia era justamente transmitir aquela sensação de objeto antigo, misterioso e que poderia muito bem existir no mundo real. E sinceramente, gente, eu acho que eles conseguiram, né? Porque quando você olha para o Salgueiro dos Desejos, ele realmente parece um daqueles brinquedos que poderiam estar esquecidos em uma prateleira de um antiquário. E um último detalhe que me impressionou bastante é que Obsessão foi filmado em apenas 26 dias, gente do céu. Quando a gente vê o resultado final, com toda a maquiagem, efeitos práticos, cuidado visual que esse filme tem, é difícil acreditar que tudo isso foi produzido em menos de um mês, né? E bom, até aqui eu consegui falar com vocês sobre o filme sem estragar a experiência de ninguém. Mas isso vai mudar a partir de agora. Porque a partir desse momento aqui, eu vou comentar sobre cenas específicas do filme, explicar alguns detalhes sobre o Salgueiro do Desejo, mostrar curiosidades dos bastidores e falar sobre várias interpretações que aparecem ao longo da história. Então, se você ainda não assistiu Obsessão, essa é a hora de você pausar esse vídeo aqui, ir assistir o filme e depois voltar pra cá. Porque a partir de agora, os spoilers estão oficialmente liberados. Bom, e agora que os spoilers estão oficialmente liberados, eu queria começar falando com vocês aqui sobre a personagem que pra mim é a grande estrela desse filme aqui, que é a Nikki. Até porque não deve ter sido nada fácil interpretar essa personagem, não é mesmo? E a própria Indy Navarrete contou que buscou inspiração em uma atriz que muita gente aqui já deve estar imaginando quem é, né? Ela mesma, a Mia Goth. Principalmente por conta das interpretações dela em X, Pearl e até mesmo Maxine. Mas não foi porque a Mia faz personagens violentas. Muito pelo contrário. A Indy explicou que grande parte da inspiração foi justamente a forma como a Mia trata suas personagens, primeiro como seres humanos e só depois como pessoas completamente perturbadas.
E ela disse que esse também era o objetivo dela com a personagem Nikki. Ela nunca quis interpretar a personagem como completamente louca. Ela queria mostrar uma personagem vivendo emoções tão intensas que elas acabam se tornando assustadoras. E eu acho que isso faz total diferença, porque boa parte ali do filme você sente medo da Nikki, mas você também sente pena dela. Você consegue enxergar que existe algo preso ali dentro do corpo dela. E guarda essa informação aí porque ela vai voltar mais pra frente quando eu falar sobre teorias dos fãs. Outra coisa que eu achei muito interessante são todos aqueles movimentos estranhos que a Nikki faz ali dentro do filme. E isso, gente, foi feito sem a ajuda de nenhum coreógrafo. Foi apenas a direção do Curry e também a interpretação da Indy, porque a Indy, inclusive, ela já foi até dançarina, então facilitou um pouco os movimentos que ela fazia ali dentro do filme. Mas foi tudo de acordo com a direção do Curry. A Indy até em algumas entrevistas ela fala que ela se sentia como se fosse uma marionete do Curry, que é o diretor. Ela contou, inclusive, que eles iam testando a maneira como ela se movimentava ali dentro do filme. E ele ia falando pra ela os gestos que ele queria que ela fizesse, que ficassem bizarros ali, né, na interpretação. E isso explica justamente porque aqueles movimentos parecem ser tão naturais e ao mesmo tempo tão errados. E agora, falando sobre a aparência da Nikki, tem um efeito visual aqui dentro desse filme que eu acho genial. Eu tô falando das cenas em que a Nikki aparece escondida ali no meio das sombras. O rosto dela parece que tem alguma coisa estranha ali, parece que ele é quase humano, mas existe alguma coisa ali que incomoda. Quase como se o nosso cérebro dissesse que tem alguma coisa fora do lugar ali no rosto dela. E esse efeito tem até mesmo um nome, conhecido como Vale da Estranheza. A maquiadora Kate Odia revelou que tudo foi feito apenas com maquiagem, iluminação e sombras. E essa maquiagem mesmo gerou pessoas replicando ela nas redes sociais, etc. Ficou muito legal essa maquiagem, eu adorei. Queria replicar, inclusive. Vamos ver se um dia eu replico. Mas enfim, a sensação de estranheza é uma mistura entre a maquiagem e a forma como ela foi filmada, usando as sombras ali do quarto. Inclusive, a Indy, que interpreta a Nikki, fez uma cena extremamente difícil. Lembram quando ela quebra o vidro do carro usando a própria cabeça? Aquela cena, gente, foi feita pela própria atriz, a Indy. É óbvio que ela tava protegida ali, né? Ela usou uma peruca e tinha um capacete por baixo da peruca. E ela fez um movimento com a cabeça, só que o vidro que eles colocaram no carro, ele era justamente um vidro cenográfico pra que ninguém se machucasse ali durante a cena, né? Nem a Indy e nem a atriz que faz a Sarah. E inclusive aquele tijolo que ela usa pra bater na Sarah é uma referência ao filme Milk and Cereal do Curry, que é aquele longa que ele fez no estilo found footage que você consegue encontrar ali no canal dele. E já que estamos falando de referências, tem diversas referências espalhadas por esse filme aqui. Quando a Nikki faz xixi e vomita, não é muito difícil de vir à sua memória o filme O Exorcista, não é mesmo? E aquela cena que ela fica parada no canto do quarto, que eu comentei com vocês que ela tá usando aquela maquiagem, que faz tudo ficar ainda mais estranho, a gente consegue lembrar do filme Pulse, que é do Kiyoshi Kurosawa. E a própria interpretação da Indy, como eu tava comentando com vocês aqui, bebe bastante da construção de personagem que a Mia Goth fez em Pearl. E existe ainda uma outra homenagem muito interessante que eu só lembrei depois que eu fui pesquisar a respeito do filme. Durante um dos surtos da Nikki, quando ela começa a gritar não, 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 enquanto ela balança a cabeça dela e sorri, essa cena faz referência ao filme Corra, do Jordan Peele. Lembram da Georgina? Naquele filme, ela também está presa dentro do próprio corpo, enquanto uma outra pessoa controla sua mente. E durante um momento de colapso emocional, ela faz justamente esse movimento com a cabeça e fala não, 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 não. Ela faz exatamente o mesmo movimento. E isso justamente combina com uma das interpretações mais populares que Obsessão ganhou, e que eu já vou comentar com vocês. Mas antes, tem algumas curiosidades de bastidores que eu achei muito legal. A história assustadora de João e Maria que a Nikki conta ali dentro da festa do Ian não foi escrita pelo Curry Barker. Na verdade, quem escreveu aquele conto ali foi o pai dele, o Jeff Barker. O Curry contou a Polygon que o pai dele tinha acabado de começar uma carreira como roteirista. Então ele resolveu convidar o pai dele para escrever aquela história. Segundo ele, meu pai estava começando a escrever roteiros. Então eu disse, se você quiser tentar, e ele acabou criando umas coisas realmente assustadoras. Aliás, o Jeff Barker também é ator e também é roteirista. E apresenta um podcast chamado Screenplay Lab, que também funciona como um canal aqui dentro do YouTube. E vocês podem encontrar ele aqui. E o mais legal é que ele entrevistou o próprio filho dele, o Curry, sobre o filme Obsessão. Então, se você gosta de assistir bastidores de cinema, vale
vale muito a pena você ver essa entrevista dele lá no canal Screenplay Lab, que eu falei aqui pra vocês. Mas existe uma curiosidade aqui dentro desse filme que é um pouco triste. Sabem a casa em que o Ian dá aquela festa? O Curry queria voltar pra aquela casa e fazer algumas filmagens extras ali da festa. Mas acabou que não deu, porque aquela casa foi destruída durante os incêndios que atingiram Los Angeles. E tem mais uma participação escondida aqui dentro desse filme. Lembram do atendente da central de atendimento do One Wish Willow, que fala ali no telefone com o Bear? Aquela voz é do próprio Curry Barker. Ele contou que gravou aquele diálogo sozinho, muito tempo depois das filmagens, no quarto quando ele estava editando o longa. Até porque foi ele que editou o longa, tá, gente? Ele falou que basicamente pegou o celular dele, gravou as falas e colocou ali dentro do filme. E uma última curiosidade aqui pra vocês, antes de falar de cena cortada: o ator Michael Johnston, que interpreta o Bear, praticamente não precisou participar de disputa pro papel. Ele contou ao The Hollywood Reporter que recebeu o roteiro por e-mail dos agentes. Ele falou que ia só ler algumas páginas, mas quando ele começou a ler, ele teve que cancelar todos os compromissos que ele tinha no dia, porque ele falou que ele não conseguia parar de ler o roteiro do filme, ficou encantado, foi lá, conversou com o próprio Curry Barker, e em vez de fazer um teste tradicional pro papel, ele participou de apenas alguns testes de química com as atrizes que estavam disputando para o papel da Nikki. E a última atriz a entrar ali dentro da sala foi justamente a Indy. Segundo ele, todo mundo percebeu na mesma hora que os dois tinham uma química e que ela era a escolha perfeita para o papel. Inclusive o Michael, ele só descobriu depois que o nome dele já estava sendo cogitado para o papel do Bear pela Skylar Zern, que ficou responsável por encontrar os atores para o elenco do filme. Mas como todo bom filme de terror, né, gente? Obsessão também teve algumas cenas que acabaram ficando pelo caminho. E uma delas mudaria justamente a forma como a gente enxerga a relação da Nikki com o Bear. Existe uma cena que foi deletada em que a Sarah comenta que a Nikki sempre foi apaixonada pelo Bear. Segundo ela, ali nessa cena, o sentimento da Nikki sempre existiu, só que ela nunca teve coragem de demonstrá-lo. Mas o diretor escolheu justamente deixar apenas a fala em que a Sarah diz que a Nikki enxergava o Bear como um irmão mais novo, pois esse era o sentimento real que ele queria que a Nikki sentisse ali dentro do filme. A ambiguidade faz parte do filme. A gente nunca sabe ao certo até onde existia algum sentimento verdadeiro da Nikki e onde começa a influência do desejo. E isso é proposital, gente, porque ele pediu justamente para que a Indy, que interpreta a Nikki, gravar cenas em que ela se interessa pelo Bear e outras que ela não se interessa pelo Bear. E ele acabou fazendo um verdadeiro mosaico dessas cenas ali dentro do filme. Então tem momentos em que ela parece estar interessada no Bear, tem momentos em que ela não parece estar interessada no Bear, para justamente gerar essa dúvida, que deixa a história muito mais interessante. Mas o verdadeiro sentimento da Nikki ali dentro do filme era justamente que o Bear era o irmão mais novo dela. É que o diretor quis dar essa ênfase na dúvida, né, que a gente fica em relação à relação dos dois. Outra cena que acabou sendo cortada aqui dentro desse filme foi porque ela era muito pesada. Depois que a Nikki faz aquela brutalidade com a Sarah, usando um tijolo, existia uma continuação em que ela ficava executando aqueles golpes por muito mais tempo. E que, segundo Curry, essa cena acabou ficando muito violenta e acabou prejudicando o ritmo do filme. Então ele preferiu encurtá-la. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o final alternativo. O Curry Barker contou que o desfecho do filme passou por algumas alterações durante o desenvolvimento da história. E uma delas veio justamente de um conselho do pai dele. Inicialmente, o final era diferente, gente. Era pra Nikki ter morrido junto com todo mundo ali no final. Mas foi o Jeff Barker quem sugeriu que a Nikki permanecesse viva. Segundo ele, essa conclusão seria muito mais perturbadora. E eu concordo. Porque no final das contas, a maior vítima disso tudo é justamente ela. O Bear fez um desejo extremamente egoísta e tentou controlar o livre-arbítrio de uma outra pessoa. E isso acabou destruindo completamente a vida da Nikki. Deixá-la viva ali torna essa tragédia ainda mais pesada, porque nos lembra justamente que algumas consequências não podem ser apagadas. E aliás, falando em finais, muita gente começou a se perguntar se Obsessão vai ganhar uma continuação. E a resposta é talvez, mas não exatamente da forma como muita gente imagina. O Curry comentou que ele gostaria de transformar o universo do One Wish Willow em uma série antológica. A ideia não seria continuar a história do Bear. Em vez disso, cada episódio apresentaria um personagem totalmente diferente, encontrando um novo salgueiro dos desejos, fazendo um novo pedido e enfrentando as consequências dessa escolha. Segundo o próprio diretor, existem inúmeras histórias que podem ser contadas dentro desse universo, e justamente porque cada desejo teria uma consequência
experiência diferente. E sinceramente, eu acho que essa ideia tem muito potencial. E agora eu quero falar com vocês sobre uma das coisas mais legais aqui dentro desse filme, que é justamente o Salgueiro do Desejo. Porque ele é tão convincente que até parece que esse produto aqui existe em lojas esotéricas, né? E de certa forma, existe. Eu consegui garantir o meu próprio One Wish Willow, Salgueiro dos Desejos, e eu achei muito divertido o cuidado que eles tiveram para transformar isso praticamente em um produto real. Olha só que bonitinho. Olha só essa embalagem, gente. Olha isso. É muito legal. Tudo nela foi pensado para passar credibilidade. E, inclusive, existe um detalhe nessa caixa aqui. Aparece um endereço de site que é o Tabcat Curiosities. Aqui, nessa parte da embalagem. Só que esse site da Tabcat não existe. O site que existe é o www.onewishwillow.com e ele funciona justamente como uma extensão da brincadeira. E lá nesse site a gente consegue encontrar várias informações que aparecem ali no filme. Inclusive ali na barra superior do site aparece que o Salgueiro do Desejo está esgotado. Mas antes de entrar no site, eu preciso contar pra vocês que amanhã vai sair um vídeo especificamente sobre o Salgueiro dos Desejos, tá? Eu vou traduzir com vocês exatamente o que está escrito na embalagem. Então já sabe, se você quer ver esse vídeo, já me segue nas outras redes sociais. Mas, voltando aqui para o site, lá existe uma seção de perguntas frequentes. E a primeira pergunta é: quantas vezes eu posso fazer o pedido? A resposta é: uso único. Concede um desejo. Não são permitidas tentativas adicionais. O uso do Salgueiro dos Desejos não altera e nem afeta outros desejos. Apenas um desejo por vida e por pessoa. Depois vem outra pergunta importante: posso mudar o meu desejo? A resposta é: uma vez feito, um desejo não pode ser desfeito ou repetido. Considere os efeitos a longo prazo. Desejos são irreversíveis. Pense bem antes de fazer um desejo. Também existe uma lista de desejos proibidos. Segundo o site, não é possível desejar manipulação do tempo, ressurreição, imortalidade ou a criação de novos salgueiros do desejo. E por último, e talvez o mais engraçado de todos: e se eu não estiver satisfeito com o meu desejo? A resposta oficial da empresa é: a Tabcat Curiosities não se responsabiliza por interpretações errôneas dos desejos. Use por sua conta e risco. Os usuários assumem a total responsabilidade pelos resultados dos desejos. Ou seja, eles basicamente não se responsabilizam por nada sobre um objeto capaz de destruir vidas. Eu adoro quando o filme leva a brincadeira até o fim. Inclusive, isso me faz lembrar do filme Faça-la Voltar, que também criou um site fictício para expandir o universo do filme. E eu te conto melhor sobre esse site macabro que vendia as fitas do ritual feito lá em Faça-la Voltar, lá no meu vídeo sobre o filme. Vai lá ver esse vídeo que esse filme é muito bom. E o site é bem macabrão. Mas voltando aqui para a obsessão, outra coisa que me chamou bastante atenção foi por que justamente um salgueiro? O Curry Barker nunca explicou essa escolha. Mas quando a gente pesquisa o simbolismo dessa árvore, percebe que ela faz muito sentido ali dentro da história. O salgueiro é uma árvore cercada por superstições em diversos locais no mundo. Talvez a associação mais conhecida seja com o luto. O salgueiro chorão aparece constantemente ligado à morte, despedidas e até cemitérios. Mas o simbolismo dele vai muito além disso. Na mitologia, essa árvore era considerada sagrada para Hera, Hécate, Circe e Perséfone. Todas as figuras fortemente associadas ao submundo e à magia. Inclusive a Perséfone possuía um bosque formado por salgueiros e choupos negros. E ao mesmo tempo o salgueiro também aparece ligado à cura. Existe a crença que meditar sob essa árvore ou carregar um de seus ramos ajuda a aliviar um coração partido e até mesmo superar o luto. Ele também aparece a feitiços relacionados a fim de relacionamentos, sendo utilizada simbolicamente para ajudar alguém a desapegar do amor antigo. Na Inglaterra existe um costume bem curioso. Em Yorkshire, jovens solteiras tinham 9 tentativas para arremessar os seus sapatos contra um salgueiro, na noite de Ano Novo ou na Páscoa. Se o sapato ficasse preso entre os galhos da árvore, era sinal de que ela iria se casar naquele ano. Já em outras regiões, rapazes que não tinham sorte com amor usavam coroas feitas do salgueiro. Além disso, o salgueiro também é considerado a melhor madeira para se fabricar varinhas de adivinhação. E existe até mesmo uma interpretação bem curiosa sobre o significado de bater na madeira. Algumas pessoas acreditam que ela pode estar relacionada justamente com o salgueiro. Segundo o folclore, essa árvore é capaz de guardar segredos. Então, se você tivesse algo que nunca pudesse ser revelado, bastava você ir contar a um salgueiro. Ele aprisionaria
guardaria aquele segredo para sempre em sua madeira. Ou seja, percebem como o simbolismo dessa árvore é extremamente rico? Ele aparece ligado ao amor, ao luto, à magia, à proteção, à perda, segredos e à morte. E tudo isso conversa diretamente com os temas de obsessão. Eu não sei se essa escolha foi consciente do Curry ou apenas uma feliz coincidência, mas conhecendo o cuidado que ele teve com o restante do filme, eu sinceramente acredito que nada disso tenha sido por acaso. E agora que a gente já falou um pouco sobre os bastidores dos Salgueiros dos Desejos, eu queria comentar com vocês alguns detalhes que passam desapercebidos ali dentro do filme. Logo na abertura, por exemplo, já existe uma pista enorme sobre o que vai ser o final do filme. Antes mesmo da história começar de verdade, aparecem fotos do Bear, da Nick, do Ian e da Sarah, todos juntinhos. Mas se você reparar bem naquelas fotos, você vai perceber que a Nick está muito nervosinha na foto em que ela aparece com o Bear, e já na foto que ela aparece com o Ian, ela tá agarrada nele, toda sorridente. É um detalhe muito sutil, mas já mostra que o Bear e a Nick nunca estavam vivendo na mesma relação. Enquanto o Bear enxergava ali um possível romance, pra Nick era apenas uma amizade. É como se o filme já estivesse avisando desde os primeiros minutos que aquele amor existia apenas na cabeça do Bear. E é isso justamente que torna o desejo dele tão perturbador, porque ele simplesmente obriga alguém a sentir algo que nunca escolheu sentir. E aliás, essa ideia de livre-arbítrio aparece o tempo inteiro ali dentro do filme. E isso nos leva a uma teoria que ficou extremamente popular entre os fãs. Muita gente, inclusive eu, acredita que a Nick consegue recuperar o controle do seu corpo em alguns momentos, principalmente quando ela olha no reflexo dos espelhos. Toda vez que a gente vê a Nick um pouco mais humana, confusa ou até mesmo desesperada, seria justamente ela tentando lutar contra os efeitos do Salgueiro dos Desejos. Um dos momentos mais citados é justamente aquele em que ela lê a história de João e Maria na festa do Ian. Muitas pessoas acreditam que naquele momento a Nick tá tentando desesperadamente avisar para as pessoas o que tá acontecendo com ela. Até porque, se você reparar na história, é uma relação de incesto, sinalizando que o Bear é como se fosse um irmão mais novo para ela. E outra teoria comentada envolve o Ian. Muita gente acredita que ele estava apaixonado pela Nick. E olhando novamente algumas cenas, dá pra entender o porquê tanta gente chegou nessa conclusão, né? Ele demonstra uma preocupação com a Nick muito maior do que os outros personagens, sempre parece desconfortável quando o Bear fala pra ele sobre os seus sentimentos em relação a Nick, e até mesmo dá dicas bizarras pro Bear, justamente porque ele não quer que o Bear fique com a Nick, porque ele estava com ela, né? O Ian estava com ela. E outra teoria bastante comentada é justamente em relação à gatinha do Bear, a Sandy. Essa teoria surgiu justamente porque em alguns momentos a Nick apresenta um comportamento muito similar a de um gato. Ela se movimenta de forma estranha, observa as pessoas fixamente, se aproxima de maneira quase predatória e até em alguns momentos os seus gestos lembram um felino. Mas essa teoria aqui acabou sendo descartada pelo próprio diretor, o Curry Barker. Ele explicou em uma das entrevistas que ele deu que a Nick não está possuída. Segundo ele, tudo que acontece com ela é resultado da magia do Salgueiro dos Desejos, e não uma possessão. Emílio! O Emílio tá possuído nesse exato momento, como vocês podem ver. Ou seja, não existe um espírito controlando ela ali dentro do filme, né? Nenhum espírito, e nem de um gato. É apenas o desejo do Bear levando as consequências ao extremo. Mesmo assim, eu achei bem interessante que bastante gente tá chegando a essa conclusão aí de que a Sandy estaria possuindo o corpo da Nick. Porque, querendo ou não, gatos também carregam um simbolismo muito forte aqui dentro desse filme. Eu vi muitas pessoas fazendo o paralelo com o famoso ditado "a curiosidade matou o gato". Porque é justamente isso que acontece de forma literal ali no início do filme. A curiosidade da Sandy acaba levando ela à sua morte. E mais tarde, a curiosidade do próprio Bear de descobrir se aquele salgueiro do desejo funcionava realmente acaba levando ele a morte dele. É quase como se o filme repetisse a mesma ideia duas vezes. E além do que, em diversas tradições folclóricas e esotéricas, os gatos são vistos como animais de proteção espiritual. Eles aparecem associados à intuição, à percepção do sobrenatural e até mesmo como guardiões contra energias negativas. E pensando por esse lado, a morte da Sandy, logo ali no início do filme, pode funcionar como um presságio pro resto. É como se a partir daquele momento o Bear perdesse
justamente a proteção dele. E toda a desgraça que vem depois pudesse finalmente acontecer. Obviamente, isso aqui é só uma interpretação, tá, gente? O diretor não confirmou nada disso, mas eu acho uma interpretação bem interessante. E agora, eu queria comentar com vocês uma cena que me marcou bastante nesse filme aqui. Vocês lembram quando a Nick tá ali deitada na cama e ela praticamente implora pro Bear, por favor, dê um fim nisso tudo? Aquilo ali, gente, é literalmente um pedido de socorro, né? É como se a Nick preferisse morrer do que continuar aprisionada ali dentro do próprio corpo dela. Inclusive, se a gente for parar pra pensar nas cenas de sexo aqui dentro desse filme, fica tudo ainda mais perturbador. E esse detalhe aqui também é outro ponto que conversa diretamente com a referência de Corra. E esse ponto aqui do filme... Ah, Emílio, você derrubou a caixa do fogo! Corte de tudo, fuder com geral. Fudidinho da mãe, sim. E essa cena aqui, ela conversa justamente com a referência que eu falei pra vocês em relação ao filme Corra. Porque lá no filme do Jordan Peele, existe o chamado lugar afundado, onde a consciência da pessoa continua existindo, mas sem conseguir controlar o próprio corpo. E aqui em Obsessão, essa sensação é muito semelhante. É como se a Nick estivesse o tempo todo ali, assistindo tudo, sem conseguir impedir absolutamente nada do que acontece com ela. Inclusive, a própria Indy comentou que ela interpretou a personagem pensando em alguém que estivesse preso dentro de si. Mas, no fim das contas, nessa cena aqui, né, que eu acabei de falar pra vocês, o Bear consegue ser mas tão egoísta, que ele responde algo pra ela como: por que você acha tão ruim assim estar comigo? Ele não tá nem aí pro sofrimento dela, né? E já que nós estamos falando novamente sobre a Nick, existe um detalhe no visual dela que eu simplesmente adorei. Ali, logo no início do desejo, ela usa um colarzinho, é que eu tô sem colar, mas enfim, ela usa um colarzinho com a letra B no início. Bem ali no início, quando o desejo do Bear é feito. Eu acredito que seja uma referência a Bear. Mas depois, quando as consequências do desejo vão ficando cada vez piores, o símbolo que aparece no colar já não é mais uma letra B, é uma espiral. E a espiral é um dos símbolos mais antigos da humanidade e costuma representar ciclos, transformações e uma jornada para dentro de si. Mas também pode simbolizar um caminho sem retorno. Aquele momento em que uma decisão vai desencadeando outra e depois outra, até que não exista mais como você voltar ao seu ponto de partida. E pensando bem, é exatamente isso que acontece aqui em Obsessão. Um único desejo coloca todos os personagens dentro de uma espiral de consequências cada vez mais violentas, até que tudo foge completamente do controle. É um detalhe muito sutil ali dentro do figurino, mas que reforça a mensagem toda do filme e que ajuda a contar a história ali sem dizer nenhuma palavra. E outro detalhe que os fãs perceberam ali dentro do filme é que a Sarah aparece em quase todos os momentos do lado esquerdo do Bear. Muita gente acredita que essa escolha do diretor tenha um significado principalmente ligado à psicologia. E, inclusive, ela é a pessoa que está do lado esquerdo dele ali na festa do Ian. Particularmente, eu acho muito interessante as pessoas notarem esse detalhe e também o diretor se atentar a esse tipo de coisa. Porque significa que ele teve muito cuidado a construir cada cena ali dentro do filme. Mas isso não foi confirmado por ele, tá? Agora, no final do filme, vocês também repararam que a Nick também usa o salgueiro dos desejos? Sem saber e sem a intenção, ela mesma acaba se libertando do desejo do Bear, fazendo com que ele se apaixone por ela antes mesmo de conseguir vomitar os comprimidos que ele tinha acabado de ingerir e morrendo de overdose. E existe um momento desse filme aqui que eu acredito que a mensagem sobre obsessão fica muito claro. Quando o Bear, ele entra em contato ali com a central de atendimento, que inclusive é o Curry que atende, o atendente coloca ele pra ouvir a Nick e pra falar com ela. E ela tá desesperada, gritando. É como se a Nick estivesse ali pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus, faça alguma coisa, homem. E é nesse momento que o Bear descobre que não tem como desfazer o desejo dele, que não existe um contrafeitiço. A única maneira de libertar a Nick é colocando fim à própria vida dele. E eu acho essa escolha que o diretor teve aqui dentro desse momento muito interessante, porque no final das contas o Bear é obrigado a assumir as consequências do desejo dele. E é aí que o filme deixa bem claro que o problema nunca foi o salgueiro dos desejos. Tanto é que quando o Ian deseja aquele monte de dinheiro, simplesmente cai do céu e não acontece nada ali com ele naquele momento. Em entrevista, o próprio Curry Barker comenta que o salgueiro não
prega peças nos outros. O problema sempre foi o desejo do Bear. Desde o momento em que ele desejou retirar o livre-arbítrio de uma outra pessoa, aquele desejo por si só já era profundamente errado. Ele até fala na entrevista que aquele desejo era amaldiçoado. E é justamente por isso que ele passa o filme inteiro tentando lidar com as consequências da própria escolha. E eu acho essa leitura, que inclusive o diretor confirma, maravilhosa. Porque transforma a obsessão em um filme muito além do que sobre um objeto amaldiçoado. Transforma o filme em uma história sobre o preço de tirar o livre-arbítrio de outra pessoa e acreditar que é possível escapar das consequências disso. Bom, agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a minha interpretação de Obsessão, porque é exatamente isso daí que eu tava falando agora. Não é um filme sobre objetos amaldiçoados. Na verdade, eu acho que o desejo do Salgueiro é quase que uma desculpa. O verdadeiro monstro desse filme aqui sempre foi o desejo do Bear. E como eu falei pra vocês, fica ainda mais claro quando a gente vê o diretor falando que o problema sempre foi o desejo do personagem. O Salgueiro simplesmente concede o desejo. Já o desejo do Bear nasce amaldiçoado, como o diretor disse. Porque ele não deseja ser uma pessoa melhor, ele não deseja conquistar a Nikki, não deseja que ela enxergue as qualidades dele, ele deseja retirar a capacidade dela de escolha. E eu acho isso muito pesado. Porque no fundo, a obsessão é uma grande crítica a pessoas que acreditam ter algum tipo de direito sobre o outro, principalmente dentro de relacionamentos. O Bear diz ali no filme que ele ama a Nikki. Mas será que ele ama mesmo? Porque amar também significa que a pessoa muitas vezes pode não sentir a mesma coisa que você. Aceitar um não, aceitar que ninguém é obrigado a corresponder aos nossos sentimentos. Só que ele nunca aceita isso, né? E pra mim, é aí que o filme começa a falar algo muito maior do que o terror. Ele passa a falar sobre controle, sobre posse, sobre obsessão e sobre relacionamentos abusivos. Porque o Bear, o tempo todo ali dentro do filme, ele nunca quer desfazer o desejo dele. Percebam isso, quando tudo começa a dar errado ali, mesmo quando a Nikki deixa de ser a Nikki, mesmo quando as pessoas começam a morrer, ele nunca pensa, eu preciso libertar ela. Não! Ele continua tentando fazer com que aquele relacionamento de alguma maneira funcione, desde que ela continue pertencendo a ele. Enquanto tudo parece estar ali sob controle, ele aceita. Quando ela começa a agir de forma estranha, ele esconde. Quando a situação piora, ele foge. E somente quando se torna tudo um completo absurdo, quando não existe mais saída alguma, é que ele finalmente percebe que ele vai ter que enfrentar as consequências da sua própria escolha. E isso me fez pensar em outra coisa. Tem muita gente por aí falando que esse filme aqui é sobre um cuidado com o que você deseja. E realmente é, né? Mas pra mim essa não é a única moral desse filme aqui. Eu acho que existe uma outra lição de moral, talvez até mais importante. Respeite a liberdade das outras pessoas, porque o amor nunca deveria ser uma imposição. E também tenha responsabilidade sobre as consequências das suas próprias escolhas, porque o Bear passa o filme inteiro tentando escapar da responsabilidade dele. Ele procura culpados, ele procura soluções, procura atalhos, mas ele nunca olha pro verdadeiro problema, que foi ele mesmo quem criou. E eu acho muito engraçado que o Curry tem escolhido justamente o desejo romântico para contar essa história. Porque esse tipo de personagem existe, né? E existe muito. São pessoas que querem ser amadas, querem ser admiradas, querem ser cuidadas, mas nunca estão dispostas a oferecer o mesmo em troca. Querem alguém que gire ao redor delas. E eu acredito que, infelizmente, a maior parte desses casos envolvam homens. Mas isso não significa que a mulher também não possa agir da mesma forma. No fim das contas, o filme está falando sobre egoísmo, sobre pessoas que enxergam o outro como extensão da sua própria vontade. E talvez seja por isso que a obsessão funcione tão bem e tenha feito tanto sucesso, né? Porque, como eu disse lá em Rock'em, o horror nunca tá tão distante da realidade. Muito pelo contrário. Ele costuma exagerar problemas que já existem na nossa sociedade. E vocês sabem que eu adoro quando um filme de terror faz isso. Quando um filme de terror usa monstros, fantasmas, maldições para falar justamente de pessoas reais. E é exatamente isso que acontece em filmes como, por exemplo, Corra, o próprio Rock'em, que eu acabei de falar, A Substância, Babadook, Hereditário, Candyman, Fale Comigo, Faça Ela Voltar também, Saint Maud, Midsommar, enfim. Grande parte do horror nasce da realidade, só que é apresentado de uma forma
forma muito mais extrema, mais brutal. Só que às vezes a própria realidade consegue ser mais cruel. Até porque é a realidade, né? Quantas vezes a gente liga a TV e vê nos noticiários mulheres perdendo completamente o direito de decidir sobre a própria vida? Quantas vezes a gente vê casos de relacionamentos abusivos terminarem da pior forma possível? E aqui nesse filme, a grande diferença é que o Bear é um covarde. Ele foge, ele se desespera, mas na vida real existem muitos Bears por aí, infelizmente, né? E alguns até mais violentos, mas que continuam sendo da mesma forma muito covardes. E eu acho que é justamente por isso que esse filme me marcou tanto e marcou tantas outras pessoas por aí. Porque ele usa o sobrenatural justamente para falar de um problema extremamente humano. E isso pra mim sempre torna um filme de terror muito mais interessante, como vocês sabem. Agora, nem tudo precisa ser profundo também, né? Porque esse filme aqui também me deixou uma outra lição muito importante. Tirem os objetos perigosos de perto de seus gatos. Porque, sinceramente, vocês conhecem muito bem a pecinha rara que é o Emílio. Quem acompanha os meus vídeos sabe muito bem que ele preenche toda a cartela de bingo de uma criança extremamente mimada e arteira. Então, se existisse um objeto amaldiçoado aqui em alguma estante da minha casa, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a derrubar esse objeto. Ah, Emílio, você derrubou a caixa do fogo! Mas, brincadeiras à parte, gente, eu realmente amei Obsessão. Achei um filme extremamente inteligente e muito bem dirigido. Muito criativo e principalmente porque o filme confia muito na inteligência do espectador. Ele não entrega todas as respostas e deixa um espaço bem grande para interpretações do que é o Salgueiro dos Desejos, é o desejo, era o Bear, era a Nick sentia isso mesmo, enfim, diversas interpretações. Até sobre a gata Sandy. E eu gosto muito quando o diretor tem coragem de fazer isso daí com um filme. Sinceramente, depois de Obsessão, eu fiquei ainda mais curiosa para assistir Anything But Ghosts. E também muito animada para ver o que o Curry vai fazer com o Massacre da Serra Elétrica. Se ele conseguir levar essa franquia com o mesmo cuidado visual, a mesma criatividade e a mesma capacidade de criar tensão que ele mostrou aqui em Obsessão, eu acho que a gente pode esperar coisas muito boas vindo por aí, né? Mas agora eu quero saber de vocês, sinistreiros. Me conta aqui nos comentários, vocês gostaram de Obsessão? E se você gostou desse vídeo aqui, me ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E se não for pedir demais, gente, por favor, compartilhe esse vídeo aqui com aquela sua amiga ou amigo que são fãs do horror. Essa semana nós teremos muito mais conteúdos com a temática de cuidado com o que você deseja, contos e nostalgia. Então, se você ficou interessado nos próximos conteúdos, já me segue lá nas minhas outras redes, que vem muito mais por aí. E se você gostar do conteúdo, quem sabe até você me segue, se quiser, é claro. Enfim, sejam responsáveis pelas coisas que vocês desejam. Obrigada por vir me ver. Até o próximo vídeo.